Shalom, é um prazer estar aqui com você para mais uma aula do curso Introdução Bíblica. Que bênção poder estar aqui com você, compartilhando aquilo que há de melhor na Terra, a Palavra de Deus. Antes de nós começarmos a falar um pouco dessa palavra, eu quero orar com você. Vamos orar? Se você puder, curve a sua cabeça por um minuto e vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer e te louvar por essa oportunidade de juntos, através das redes aqui, Senhor, da internet, podemos, meu Deus, contemplar a Tua lei e as Tuas maravilhas. Nos dá sabedoria, entendimento e revelação. É o que nós te pedimos, que o Senhor alcance essa pessoa que está me ouvindo, que está me acompanhando nesse estudo, com todo o Teu poder, força e com toda a Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar de um assunto muito interessante, que são os princípios da palavra de Deus. Nós sabemos que toda lei, todo mandamento é a parte de um princípio. Por exemplo, no nosso país, a lei maior é a Constituição Federal. Então, ela é a carta magna, é a carta suprema do ordenamento jurídico brasileiro. Toda pessoa que começa a estudar direito sabe que todas as leis do nosso país precisam estar de acordo com a Constituição Federal. Se elas estiverem em desacordo, elas serão consideradas inconstitucionais. E por que eu estou falando isso? Porque para nós compreendermos a palavra de Deus, nos aplicarmos ao estudo da palavra, é necessário também saber que a palavra de Deus, ela é regida, ela é orientada por princípios. E esses princípios estão acima até dos próprios mandamentos, porque os mandamentos, eles partem desse princípio, se originam dos princípios. Assim como a lei do Senhor foi dada pelo Senhor, antes que elas existissem, elas teriam que obedecer a um princípio, princípios do reino de Deus. Então foi Deus quem estabeleceu os princípios e foi Deus quem estabeleceu os mandamentos. Mas nós sabemos que existe muita dificuldade em interpretar os mandamentos, o que é lei, o que é mandamento, o que é antiga aliança, o que é nova aliança. Muitas vezes parecem contraditórios, a antiga aliança com a nova aliança. Mas será que são? Não são contraditórios, mas para entendê-los melhor, com mais clareza, para termos uma interpretação mais pura, mais fácil da palavra de Deus, é necessário entendermos os princípios que estão por trás dos mandamentos e por trás das ordenanças, das orientações, das palavras de Jesus. Então, os princípios precisam estar firmes no nosso coração e na nossa mente. Então, assim como a Constituição Federal, ela está acima de todos os outros ordenamentos jurídicos, de todas as leis, decretos, resoluções, nós também temos uma Constituição Federal na Bíblia. Você sabia disso? E essa Constituição Federal está lá nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que está lá no livro de Êxodo, capítulo 20, na Antiga Aliança, quando foi estabelecido os mandamentos do Senhor, as ordenanças, as instruções, são chamadas também de as palavras de Deus. Então, nós começamos ali a construir a base, o fundamento da nossa fé, do nosso ordenamento espiritual, da lei do Senhor. Então, vamos lá. Se você puder, já pegue aí a sua Bíblia, abra em Êxodo 20, pegue um caderno, tome nota. Êxodo 20, do versículo 1 ao versículo 17. Está lá em Êxodo. Então vamos lá, por quê? Os 10 mandamentos são a Constituição Federal da vida de qualquer homem e mulher de Deus, de qualquer cristão. Porque tudo que Jesus falou está implícito ali ou explícito nos 10 mandamentos. Então, o primeiro mandamento, vamos a ele, porque em cada mandamento você vai verificar o princípio que está por trás do mandamento. Entendendo isso, você, quando estiver avaliando as doutrinas,
as instruções, lá nas cartas do apóstolo Paulo, as doutrinas para a igreja, tudo que Jesus falou, quando você tiver algum tipo de dúvida e polêmica na sua cabeça, no seu coração, porque a igreja tal prega isso e a outra igreja prega diferente, cada uma tem a sua doutrina, o que eu vou obedecer? O que está certo e o que está errado? Se você entender os princípios que estão lá nos 10 mandamentos, que são princípios de Deus, você vai ter uma facilidade melhor e um entendimento mais aberto, um entendimento mais espiritual para julgar o que é certo e o que é errado, o que se aplica aos nossos dias e o que não se aplica, ou flexibilizar um mandamento para beneficiar um princípio maior. Olha, muitas vezes a gente precisa abrir mão de uma certa orientação, de uma certa lei, para que o princípio, que é maior do que a lei, seja cumprido. Vamos ver como é que isso funciona? Por exemplo, nós vemos lá o primeiro mandamento. Qual é? Você sabe? Talvez não. Olha o que diz lá. Eu sou Yahvé, o Senhor teu Deus. Primeiro mandamento. Eu sou o único Deus. Ouça, Israel, o Senhor é o único Deus. Então, ele primeiro se faz conhecer. O nosso Deus se dá a conhecer e a primeira coisa que ele diz é: só existe um Deus e o Senhor, que é Yahvé, aquele que era, aquele que é e aquele que sempre será, aquele que sempre vai continuar sendo Deus. Então, o primeiro mandamento: só existe um Deus. Isso é um princípio que nós precisamos ter muito firme no nosso coração. Se você tiver esse princípio no seu coração de que só existe um Deus, você já vai colocar por terra várias outras coisas que podem te levar à confusão, que podem te levar a uma mal interpretação da Bíblia, a uma má interpretação, a seguir outras coisas que não são bíblicas, mas que parecem ser. Tem muitas religiões, aliás, a maioria das religiões, praticamente todas as religiões, elas se baseiam na Bíblia. Mas como pode? Como saber se tem alguma religião ou alguma seita que está certa ou errada? Aqui está a Constituição Federal. A Constituição Federal, para aquele que crê em Deus, o único Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus da Bíblia. Se você quer crer no Deus da Bíblia, você precisa entender que só existe um único Deus e Senhor. É o primeiro mandamento. E esse mandamento tem um princípio. Qual é o princípio? Só há um Deus em todo o universo, não há outro. Não há outros deuses. E o segundo mandamento tem tudo a ver com o primeiro. Não terá ídolos diante de você. Ídolo algum. Eu posso então ter um Deus, mas eu posso ter outros ídolos, guias, espíritos, orientadores espirituais. Será? O segundo mandamento diz: não terás outros deuses além de mim. E continua: não farás para ti imagem esculpida, nada que se assemelhe ao que existe no céu, o que possa existir no céu, ou que tem na terra, ou até mesmo debaixo da terra, ou nas profundezas do mar. Então, só existe um Deus. Não tenha outros ídolos diante de você, ainda que você não considere deuses, considere espíritos, forças sobrenaturais. Não tenha, não faça. Primeiro, Deus é o único. Segundo, não tenha outros guias, espíritos, ídolos diante de você. E o terceiro, porque alguém pode falar: não, eu tenho porque eu acho bonito, eu tenho só como uma forma decorativa, eu tenho porque eu acho artisticamente bonito, mas aqui também vai dizer: não farás para ti nenhum ídolo, nem imagem alguma esculpida. Então, além de não poder ter ídolos, você também, de acordo com a Bíblia, de acordo com o Êxodo 3, 20, capítulo 3, você não pode sequer ter
imagens que representem seres espirituais. Olha bem, que coisa forte. Então, já estamos aí no terceiro mandamento. O primeiro, só existe um Deus. E o segundo, não tenha ídolos de forma alguma, nem para enfeitar, nem para se prostrar diante dele, nem para adorar, nem para invocar. Não tenha, não faça. Esse é o terceiro mandamento. Olha como Deus vai estabelecendo o princípio do reino. E isso aí, ó, só esses 3 mandamentos já vai eliminando aí, ó, acho que 80% das religiões existentes. Porque só existe um Deus, um único Deus. E não podemos ter imagens nem ídolos de seres espirituais. Vamos então ao 4º mandamento. Terceiro mandamento. Ó, nós só estamos nos 2 mandamentos. Não tenha outros ídolos, né? Deus é um só e não tenha outros ídolos. Muito bem. O terceiro mandamento. Não tome o nome de Deus em vão. Esse mandamento, ele vai partir de que princípio? Um princípio de respeito, um princípio de temor a Deus, um princípio de que o nome tem muita importância, a palavra tem muita importância. Na época da Bíblia, no Antigo Testamento, Antiga Aliança, o nome tinha tudo a ver com a pessoa. O nome, ele agregava todas as qualidades ou defeitos da pessoa. Então, falar o nome da pessoa é invocar a própria pessoa. Então, o nome tinha um peso, me parece que bem maior do que tem hoje nos nossos dias. Então, o nome de Deus, Yahvé, teria que ser honrado e respeitado. E não podia ser tomado em vão, à toa. Será que nós respeitamos esse mandamento hoje? Será que nós que nos dizemos cristãos, evangélicos, católicos, protestantes, nós realmente atentamos para esse mandamento que parece tão simples? Eu acredito que não. Você já deve ter visto muitas pessoas brincando com o nome de Deus, fazendo piada, falando de Deus. Que Deus isso? Ai meu Deus! Ai, Deus me livre! E brincando, fazendo, colocando o nome de Deus em situações que não tem nada de espiritual, mas apenas por falar. É exatamente o que o mandamento diz: falar o nome de Deus em vão. Se utilizar do nome ou da santidade de Deus de maneira desonrosa, de maneira boba, de maneira inútil. Então precisamos estar atentos, porque o princípio diz: respeite o nome do teu Deus. Se você acredita que Ele é o teu Deus, respeite e honre. Veja que existe um princípio por trás disso. E se você tiver consciência desse princípio, você não somente vai deixar de falar, mas também vai deixar de fazer ou de ter atitudes que desonrem esse nome, que é o nome do Senhor. Então vamos lá, o 4º mandamento, ele fala do dia do descanso. A gente sabe que algumas religiões acreditam que esse dia foi mudado para o domingo, mas na Bíblia protestante, católica, a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia é uma só. E ela vai dizer que, lá no versículo 8, Êxodo 20, versículo 8, lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Então era o 7º dia, o sábado deveria ser santificado a Deus, dedicado, consagrado a Deus. Esse mandamento é tão polêmico, mas ao mesmo tempo tão esquecido. Um dia da semana dedicado a Deus e também ao descanso. Esses 3 primeiros mandamentos que nós falamos, né, de o Senhor Deus é um, não terás outro ídolo diante de você, não tomar o nome do Senhor em vão, falam diretamente de Deus, não é? Mas o 4º mandamento, que é o dia do descanso, ele é para santificar a Deus um dia, mas ele também fala para nós, é um mandamento também voltado para nós, porque ele se refere
há um dia onde nós devemos descansar. Então você vê que a preocupação de Deus com esse mandamento é também nos trazer saúde, bem-estar, nos trazer repouso, paz de espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos assim como Deus, parecidos como Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós também somos formados de 3 elementos em um: corpo, alma e espírito. Somos seres tricotômicos e isso faz com que nós precisemos de descanso, precisemos de repouso. O nosso corpo é frágil, o nosso corpo se cansa, se fadiga, o nosso corpo se estressa com facilidade, a nossa alma se aborrece, fica sobrecarregada. A nossa mente muitas vezes também está confusa, está cheia de informações, ainda mais hoje com as redes sociais, que um turbilhão de informações ficam em nossa mente. E é por isso que Deus, que nos conhece muito bem, diz que nós devemos descansar, repousar, para que a nossa alma, o nosso espírito e o nosso corpo experimente uma restauração. Uma restauração. Então esse é um princípio não só espiritual, mas é um princípio também de saúde, saúde mental, saúde física, bem-estar. E eu creio que Deus, que nos conhece muito bem, sabe o quanto nós precisamos disso. Pena que é um mandamento também muito ignorado pela maioria de nós. Qual é o princípio? Descanso nosso e santificação a Deus, para que possamos ter pelo menos um dia para estar com a mente, com o nosso coração totalmente voltado para o Senhor. Então vamos ao 5º mandamento. O 5º mandamento é honrar pai e mãe. Está lá em Êxodo 20, no versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que venhas ter vida longa na terra que Yahvé, o teu Deus, te dá. Esse mandamento já vai começar a falar do nosso próximo. Já não está falando de Deus, não está falando de nós, mas está falando do próximo. Porque a partir de agora, esses 5 mandamentos seguintes vão tratar a respeito do nosso próximo. Honrar pai e mãe parte de um princípio de dignidade, de gratidão com aquelas pessoas que nos deram a vida, nos proporcionaram um crescimento saudável, cuidaram de nós e agora uma retribuição em forma de gratidão, de reconhecimento, de valorização daqueles que nos deram tudo. Nós precisamos também honrá-los, dando para eles aquilo que eles precisam: respeito, cuidado, carinho, provisão. Você vê que é o princípio de dignidade da pessoa humana também está incluso nisso. É um princípio que fala até mesmo, é um princípio social, porque se você honra o seu pai e a sua mãe, você também vai se preocupar com as finanças, com o cuidado, com o sustento desses pais. Veja que se esse mandamento fosse realmente levado a sério, nós teríamos muito menos problemas com os nossos idosos que ficam às vezes jogados, ficam às vezes abandonados, sem condição nenhuma de dignidade, ficam dependendo aí de uma previdência e muitas vezes não conseguem sequer se aposentar ou ter uma vida digna na sua velhice, que é o momento onde deveriam desfrutar de tudo que fizeram na vida e às vezes os nossos idosos estão abandonados em todas as esferas, financeiramente, na sua saúde, na sua vida social, na sua vida familiar. Então, é um mandamento que traz dignidade. Por trás do mandamento tem um princípio da dignidade, do respeito, da valorização, de previdência social. Olha quantos princípios estão dentro desse mandamento. A palavra de Deus é rica demais. Então, mandamento de honrar pai e mãe. Se nós honramos o nosso pai e a nossa mãe, nós estamos realmente cumprindo um princípio do reino.
Sexto mandamento, não matar, também se refere ao outro, se refere ao respeito ao outro. Não matar, qual é o princípio que está? Eu não tenho direito de interferir na vida de outra pessoa, porque não fui eu quem dei a vida. Quem dá a vida é Deus, então só Ele pode tirá-la, só Deus pode fazer isso. Então, princípio da integridade física, princípio do respeito à vida, princípio de reconhecimento de que existe alguém, um ser maior, supremo, que é Deus, que nos dá a vida. É respeito à vida. Princípio de respeito total à vida humana. Eu não posso tirar aquilo que eu não coloquei. Eu não posso eliminar aquilo que eu não dei. Eu não posso interferir naquilo que não me diz respeito, que é a vida do outro. Princípio tremendo de proteção à vida. Por isso tem questões aí tão polêmicas em relação ao aborto, não é? Porque a vida daquele feto, daquele pequena vida que começa no ventre de uma mãe, já deve ser respeitada, já deve ser tratada com total dignidade e respeito, porque aquela vida, antes de estar ali no ventre, ela foi gerada por uma força maior, que é a força criadora de todas as coisas, o dono da vida. Então, nós vemos aí princípio de proteção à vida, em todas as suas manifestações, seja a vida humana e até mesmo a vida de um animal, a vida em si, quem sabe da natureza também, claro, não é? Todo ser vivo deve ser respeitado e mantido assim. Então, vamos ao sétimo mandamento, não cometer adultério. Também é um mandamento em relação ao outro, né? Que também é um mandamento de respeito à dignidade sexual do outro, né? Não somente do outro, mas também do nosso próprio corpo. Nós sabemos a importância que o nosso corpo tem em relação a Deus, que Deus nos fez alma vivente e colocou essa alma dentro do nosso corpo. O nosso corpo, segundo a nova aliança, é templo aonde o Espírito de Deus habita. Então, quando fala que nós não devemos cometer o adultério, não adulterarás, está lá em Êxodo 20, no versículo 14, ele está confirmando que o nosso corpo é santo. E quando você se une sexualmente a alguém, você está se fazendo com essa pessoa uma só carne. Então, se é uma só carne, o que tem numa também tem na outra. E quando você está adulterando, você está desrespeitando o seu corpo e desrespeitando uma aliança que foi feita anteriormente. Olha só como é sério. Então, qual é o princípio? Princípio da dignidade sexual, da dignidade das alianças, dos pactos, dos acordos feitos. A fidelidade ao cônjuge é um princípio bíblico de honra, de respeito, de integridade, de dignidade. Então, quanta coisa envolvida nos mandamentos. O oitavo mandamento de não roubar, não furtar, também faz parte do respeito ao outro, à propriedade do outro, ao que pertence ao outro. Eu não posso me apropriar, eu não posso tomar para mim aquilo que não é meu. Princípio de respeito, princípio de dignidade também, não é? De respeito ao trabalho do outro, aquilo que o outro conseguiu com o suor, com o seu trabalho. Fala a verdade, que diz respeito quando alguém toma algo que não é seu. Não é? Traz um sentimento de injustiça, um sentimento até de revolta. Não é? Então, o princípio do respeito ao trabalho alheio, respeito à propriedade alheia, ao esforço do outro, aquilo que é do outro eu não posso tomar para mim. Princípio de respeito, de dignidade, de limites. Então, é um mandamento que fala do outro. Está lá no Êxodo 20, no versículo 16. O 10º mandamento. Esse 10º mandamento. Não, ainda tem o outro, ó. Tem o 9º mandamento. Não darás falso testemunho. Não dar falso testemunho. Êxodo 20, 16. É o 9º mandamento.
não dar falso testemunho. Olha aí, princípio de integridade, de honestidade, de ser uma pessoa reta, verdadeira, íntegra. Então é o princípio da verdade que está por trás desse mandamento. Quando você fala algo de alguém que não é verdadeiro, você está sendo falso, você está sendo errado com essa pessoa, você está mentindo, né? Então, a palavra de Deus vai falar o tempo todo sobre a mentira, o quanto isso prejudica a nossa própria vida e a vida de quem está sendo afetado por essa mentira. Hoje em dia, nas redes sociais, a gente vê muito isso, a mentira sendo divulgada como verdade e a verdade sendo transformada em mentira, uma inversão de valores. Mas a Bíblia vai falar, não dê falso testemunho. Se você não sabe, não fale. Se você ouviu dizer, não propague, não divulgue. Olha aí as fake news, o estrago que pode fazer na vida de milhares de pessoas, de empresas, de instituições, de famílias, né? Então, qual é o princípio que está por trás disso? Não dar falso testemunho. É o princípio da verdade. Seja verdadeiro, seja uma pessoa verdadeira. Então, agora o 10º mandamento, que está lá em Êxodo 20:17, que é não cobiçar. Não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, os servos, a serva, o jumento, nem coisa nenhuma que pertença ao teu próximo. Ah, vamos falar a verdade. Mais uma vez eu preciso falar, as redes sociais hoje, elas trazem tantas coisas boas, não é? Mas também podem trazer coisas negativas. Porque há um excesso de exposição da vida alheia, um excesso de exposição à intimidade do outro e que muitas vezes aquele que está vendo, que está contemplando, assistindo a vida do outro, ao invés de admirar, olhar com respeito, está ali cobiçando, desejando aquilo que não é seu, tendo um olhar de inveja, um olhar maldoso, vê para falar mal, assiste para falar mal, para muitas vezes até amaldiçoar, espraguejar. Tenha cuidado com aquilo que você expõe, porque você pode estar sendo vítima de cobiça, de maledicência, de falso testemunho. Então, qual é o princípio que está por trás de não cobiçar? É o princípio do respeito, princípio da integridade, princípio de saber que eu posso conquistar aquilo que eu quiser, aquilo que Deus permitir que eu conquiste. Eu não preciso estar desejando aquilo que é do outro. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua vida, cada um tem a sua identidade. Então isso precisa ser respeitado, a autonomia, a identidade de cada um, o limite de cada um. Não é? Os dons, as habilidades são completamente diferentes e nós precisamos nos respeitar e respeitar também as nossas diferenças. Nunca seremos iguais ao outro. E se fôssemos, seria muito sem graça, não é verdade? Então, respeitar a sua individualidade e a individualidade do outro. Respeitar e não cobiçar. Não desejar para você aquilo que não te pertence, aquilo que Deus não colocou nas suas mãos, aquilo que não cabe a você. Porque quando você deseja o que é do outro, você está desprezando aquilo que é seu, aquilo que Deus te deu. Então olha quantas riquezas existem nos mandamentos do Senhor. Você vê que cada um deles tem um princípio? Eu quero finalizar dizendo que Jesus, ele resumiu todos esses mandamentos em 2, dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. E ele disse também: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse que esses 2 mandamentos resumem toda a lei e os profetas. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus pega os 10 mandamentos e resume em 2, para nos dizer que se nós amarmos a Deus acima de todas as coisas, se nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, nós vamos estar cumprindo os 10 mandamentos e todos os mandamentos que vierem pela frente, todas as ordenanças de Deus, aquilo que nem foi escrito, mas está escrito no seu coração
através da lei do amor, através do mandamento do amor. E isso vai ser uma bússola para você interpretar toda e qualquer doutrina bíblica, institucional, doutrina da igreja, regras de conduta, na sua vida pessoal, na sua vida social, no seu trabalho, nos seus negócios, na sua vida acadêmica, onde você estiver, na sua vida familiar, você vai poder interpretar e aplicar bem se você tiver esses princípios do reino de Deus implantados, alicerçados no seu coração. Foi um prazer estar aqui com você e até a próxima. Deus te abençoe.